Você decidiu começar a investir, mas não sabe por onde começar. Eu queria te dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma corretora. Você só vai conseguir investir se você tiver uma corretora para fazer esse processo. E aí você pode perguntar, Paulo, em qual corretora eu vou escolher? Esse vídeo é feito exatamente para você. Aqui nós vamos falar para você qual é a corretora que você deve procurar, qual é a corretora que você deve investir. Mas antes, eu queria te pedir que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E solta a vinheta, editor. Oi gente, meu nome é Paulo, vocês já me conhecem, eu sou médico e estou aqui como investidor de longo prazo também para te ajudar a caminhar em direção à sua independência financeira. E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para quem quer alcançar a liberdade financeira. É exatamente o começo dos investimentos. E a gente começa como, Rafael? Guardando dinheiro. Será que é guardando dinheiro? Não sei, como é que é? Hoje eu tenho uma voz por trás das câmeras, meus amigos. Hoje temos um negócio diferente aqui. Mas o primeiro passo é ter dinheiro, obviamente, para investir. Mas você precisa, claro, de uma corretora. A corretora é o agente que vai ali intermediar o processo do investimento, seja em renda fixa, seja em renda variável ou em qualquer outro tipo de investimento que você vai escolher. Então, primeira coisa, você precisa decidir quais são os produtos que você vai querer investir. Por exemplo, se você for investir na poupança, que é um péssimo produto para investir, você vai precisar de corretora? Óbvio que não. Na sua conta bancária, você já consegue fazer uma transferência para a conta poupança. Mas quando você escolhe produtos bons, aí sim você vai precisar de uma corretora para intermediar esse processo. E é essa escolha de corretora que precisa ser algo bem pensado para que não te dê dor de cabeça e dificulte mais ainda o processo de começar a investir, de começar a correr atrás da sua independência financeira. Então, a gente já entende a corretora de valores como aquele intermediário entre você e os seus investimentos. É basicamente como você decide comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você não chega lá na porta da Toyota, por exemplo, e diz, ei, eu preciso de um carro, me dá aí um carro. Você não faz isso. Você vai numa concessionária e quando você chega nessa concessionária, ela faz o processo de intermediação entre você e uma fábrica que produziu aquele carro. A mesma coisa, por exemplo, é quando você planeja uma viagem. Você escolhe o destino, mas você vai ter que seguir caminhos, você vai ter que fazer coisas para chegar lá. E aí você vai ter que comprar uma passagem, você vai ter que reservar um hotel, e aí entram intermediários entre você e o tão sonhado destino, a tão sonhada viagem. Com os investimentos é a mesma coisa. Para você conseguir a sua independência financeira, para você chegar lá, você vai ter que escolher alguns produtos e a compra desses produtos ela é intermediada por um agente que é a corretora de valores. Quando você vai começar, a primeira coisa você vai precisar decidir que tipo de investidor você é. Você é um investidor mais conservador, você é um pouco tolerante a risco, você é aquele investidor extremamente arrojado, que tem um apetite elevado para riscos e ganhos. Isso vai depender de você. E quando você abre uma conta numa corretora, elas aplicam um teste padrão que a gente chama de suitability. Isso mesmo, um termo em inglês que é mais ou menos o nivelamento, o ajuste para saber onde você se encaixa dentro de perfis pré-definidos de investimento. E aí, depois que você faz esse questionário, a corretora te dá uma resposta e ela diz que tipo de investidor você é. Inclusive, queria pedir para você comentar aqui embaixo que tipo de investidor você é. Comenta aí se você é hashtag arrojado, daquele que gosta de riscos, ou se você é hashtag conservador, daquele que gosta de ser mais tranquilão, ter menos ganhos, mas também ter menos riscos. Quando você faz esse teste, então você é designado dentro de uma categoria de investidor e aí você vai saber onde você vai aplicar melhor o seu dinheiro. Por que é importante saber qual é o seu tipo de investidor para poder escolher melhor a sua corretora? É porque tem corretoras que elas são mais focadas em determinados tipos de investidores. Por exemplo, se você for olhar uma corretora como é a Clear, é uma corretora que cobra menos taxas, mas ela oferece um portfólio de produtos um pouco
pouco menor. Quando você vai lá procurar alguns fundos de investimento, um tema que a gente ainda vai esmiuçar aqui pelo canal, você não encontra muitas opções, ou às vezes não encontra nenhuma opção, porque ela é uma corretora mais voltada para pessoas que fazem ou day trade ou swing trade. Diga-se de passagem, aqui a gente não recomenda o trade, tá, gente? A gente recomenda o buy and hold, comprar e manter isso para o longo prazo. Segunda palavra em inglês aí do... Esse canal também é um curso de inglês, viu? Muito bem, então quando você chega nessa situação e define tudo, define qual é o seu tipo de investidor, você vai conseguir encontrar a corretora que mais se adequa ao seu caso. Um ponto importante, as pessoas podem falar, Paulo, eu costumo comprar coisas ou assinar coisas a depender da segurança que aquilo me passa. Isso é extremamente importante. Então, como é que você vai escolher a corretora com base na segurança? Primeiro ponto, nós precisamos entender que diferente dos bancos, as corretoras, elas não são totalmente cobertas pelo FGC. FGC, o que é FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. É uma organização, uma instituição governamental lastreada pelo Banco Central do Brasil, que tem ali fundos especificamente para segurança de pessoas que aplicam seu dinheiro. Quando você coloca o seu dinheiro lá na sua conta corrente, esse dinheiro não é mais seu. O banco, ele pega o dinheiro para si e ele gera uma dívida para você. Ou seja, quando você deposita na sua conta R$500, você não tem R$500 no banco. O banco está devendo R$500 para você. Então, numa situação em que esse banco falir, ele vai ter a dívida com cada um dos seus correntistas. Por isso existe o FGC. Ele está ali para assegurar que pessoas que tenham até um determinado limite, e hoje a gente trabalha na casa dos R$250 mil, existe já um burburinho de que talvez esse limite seja aumentado, haja vista a inflação e nunca foi corrigido, mas até o momento nós temos um limite de R$250 mil de cobertura por CPF por produto. Então lá no banco você tem, no banco A, uma conta, R$250 mil de limite, no banco B você também tem dinheiro lá, você vai ter aqueles mesmos R$250 mil de limite. Então o FGC garante a segurança do crédito. No caso das corretoras, o banco só oferece garantia para os produtos que são produtos de bancos. Exemplo, se você adquire ali um CDB do Banco Inter, dentro da corretora do Banco Inter, você vai ser garantido pelo FGC, porque é um produto bancário. Se você adquire um LCI, uma LCA e não fica preocupado, a gente vai falar sobre esses termos mais pra frente. Então, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Quando você investe em algum desses produtos de renda fixa atrelados a um banco, você está garantido pelo FGC. Agora, aquele dinheiro que está parado na conta corrente da corretora não é garantido pelo FGC. Quando você faz a compra dos seus produtos, você não está investindo na corretora, você está investindo naqueles produtos. Então, quando você investe numa ação, qual é a garantia? É aquela empresa que você escolheu, de ela ser boa, de ela ser confiável, de você achar que ela não vai falir dentro do curto, médio ou longo prazo. Se você investe em produtos bancários, você é garantido pelo FGC. Mas o dinheiro parado na conta da corretora não é garantido pelo FGC. Então a gente parte agora para os finalmente, né? O que é importante na hora de escolher uma corretora? Primeiro lugar, eu separei aqui 4 características. Primeiro lugar, usabilidade. É importante que o ambiente onde você vai acessar a corretora ali seja usável, né? Seja fácil, você não fique perdido, você não tenha que acionar o suporte a todo momento, porque você não sabe onde você investe em renda fixa, onde você investe em renda variável. Então, é importante definir bem a usabilidade. Segundo ponto, taxas. Em pleno século XXI, em 2022, é inadmissível você estar pagando altas taxas na hora de investir. Então sempre vá comparando as corretoras e vejam aquelas que não cobram taxas ou que cobram taxas menores para que você não seja tão impactado assim na hora de investir. A propósito, essas taxas elas vão entrar também na consideração do preço médio, por exemplo, de uma ação. Você vai comprar uma ação por R$30 e você compra uma ação e você pagou R$5 de taxa, não é R$30 o preço médio daquela ação, é 35, porque você também pagou a taxa para ter a posse daquela ação. Então é muito importante considerar também as taxas e buscar corretoras que tenham taxas baixas ou taxa zero para a maior parte dos produtos que você vai investir. Terceiro ponto, bons produtos. É importante que a sua corretora ofereça bons produtos para você. Não vale a pena aquela corretora que parece um banco que só oferece os seus próprios produtos ou não tem uma grande diversidade. É interessante que você tenha ali
um leque de opções para você decidir na hora de investir e ter acesso a bons produtos. E por fim, também é importante, eu não considero a mais importante das características, mas é um plus, né? É uma coisa que você pode procurar. São corretoras que oferecem também recomendações, de alguma forma, que você que está começando no mundo dos investimentos, ainda não sabe bem avaliar quais são os investimentos. O primeiro passo para isso é estar inscrito no canal, ter curtido esse vídeo, interagir, porque essa é a melhor forma, né, Rafael? É isso aí mesmo. Exatamente. E o segundo ponto é você considerar essas corretoras que fazem recomendações. Muitas oferecem até de forma gratuita. Então, quando você vai começar a investir, por exemplo, em fundos imobiliários, quando você começa a investir em fundos imobiliários, algumas corretoras têm carteiras de recomendação, onde elas apontam quais são os melhores fundos para você investir, e isso facilita a sua vida. Não é a característica primordial para você escolher uma corretora, mas acaba sendo um diferencial na hora de separá-las. Paulo, e qual é a corretora que você escolheu para si? Hoje eu invisto na Rico. Não sou patrocinado por nenhuma corretora ainda, não sei se no futuro, mas não sendo patrocinado, não estou fazendo campanha para nenhuma corretora. E hoje eu uso a Rico. Mas quando eu comecei a investir, a minha corretora eram todas. Como assim, Paulo? Eu abri conta na maior parte das corretoras, porque para renda fixa, um era mais confiável ou era mais prático de usar, outro era melhor para renda variável. Então por isso eu acabei abrindo conta em mais de uma corretora. Na época, minha voz atrás da câmera tá bagunçando o meu cenário, mas vamos lá. Então, para renda fixa e variável, tinha uma corretora que era melhor, ou outra era melhor. E também um dos pontos que eu levei em consideração na época era as taxas. Não havia essa popularização do investimento, essa popularização de taxa zero para investir em ações, né? Zerando taxa de corretagem. Então, hoje é mais prático você abrir a conta em uma corretora e usá-la para diversos produtos. Na época que eu comecei a investir, não. Eu tinha a conta na Insinvest, que hoje faz parte da Nubank. Eu tinha na XP, na Rico, na Clia. Hoje eu concentro os meus investimentos na Rico, eu gosto bastante. É prático de usar, é fácil. O home broker é intuitivo. Então eu gosto bastante, mas não estou aqui recomendando a Rico. Você vai ter que escolher conforme a sua análise. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado você. Comenta aqui embaixo qual a corretora que você usa. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para que eles também possam conhecer mais sobre o mundo dos investimentos. Não esquece que a gente está aqui simplesmente para te ajudar a caminhar em direção à sua liberdade financeira. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.